Saudações! Vamos para a nossa 11ª videoaula do curso do Microsoft Word. Primeiramente, vamos abrir o processador de textos. Criar um documento novo. Nas últimas videoaulas, nós vimos como criar macros utilizando o método da programação, via Visual Basic for Application. Hoje vou mostrar como criar macros utilizando outro método, o método da gravação. Primeiramente, vou configurar a página dando duplo clique aqui na régua vertical. E para efeito de ilustração da aula, vou configurar essas margens todas com 1 centímetro, manter a orientação retrato, papel A4, não vou colocar nenhuma moldura. Vou digitar aqui um título. Digitar aqui a forma para inserir um texto. A ficha limpa é um dos reflexos de caráter dos grandes homens. Bom, vamos supor que nós quiséssemos formatar este título e essa seja uma tarefa que você faz sempre, então você quer automatizar essa tarefa. Lembrando, a macro serve justamente para isso, para automatizar tarefas. Como eu faço para criar uma macro? Eu venho aqui em Exibir, Macro. Dessa vez eu não quero programar, eu quero gravar a macro. Então clico aqui em Gravar. Vou escolher um nome para esta macro, vou chamar de Título. Poderia associá-la a um botão ou especificar uma tecla de atalho para dar acesso mais rápido. Posso informar aqui uma descrição do para que serve esta macro. Vou confirmar no botão OK. Iniciou a gravação. Agora eu vou fazer o que eu faria normalmente para formatar o título. Eu seleciono, venho aqui na guia Página Inicial, especifico um tamanho de fonte, negrito, sublinhado. Aqui são as características que você utiliza aí na sua formatação. Vou colocar fonte Arial. Eu estou colocando sempre fonte Arial, mas você pode escolher qualquer uma outra fonte dessas aí. Centralizado. Bom, vou encerrar a gravação dessa macro. Parar a gravação. A primeira macro está pronta. Já já nós vamos testá-la. Agora eu vou criar uma outra macro aqui para o texto, para o restante do texto. Deixa eu colocar ele centralizado. Vou criar uma outra macro para esse texto aqui. Como eu faço isso? Venho em Exibir, Macro, Gravar macro. Vou chamar de... O nome da macro vai ser texto, poderia ser qualquer nome, você que vai decidir aí. Descrição, formatação do bloco de texto. Confirmo aqui no botão OK. Iniciou a gravação. Então vou fazer o que eu faria normalmente para selecionar o texto. Posso colocar justificado, centralizado, alinhado à esquerda. Vou colocar alinhado à esquerda com numeração. Fonte 12, tamanho da fonte 12, e fonte Arial. Perfeito, agora eu vou encerrar a gravação da macro. Certo? Agora eu vou pedir um documento novo em branco para testar essas macros que nós acabamos de criar. Vou dar um Ctrl V para jogar um texto que estava na memória lá no clipboard aqui na página, para que possamos fazer as experiências. E vou formatar o título, mas eu não vou clicar em negrito, em sublinhado, nem nada disso. Eu vou utilizar a macro para fazer a formatação. Então eu venho em Exibir, Macro, Exibir macros. Ele vai me mostrar todas as macros que eu tenho. Vou clicar na macro Título e executar. Pronto, formatou o título rapidamente. Eu poderia inclusive criar uma guia, criar um grupo e associar essas duas macros que eu acabei de criar a botões, para ficar um acesso mais rápido a essa formatação. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o bloco de texto. Vou selecionar o bloco de texto, Exibir, Macro, Exibir macros, Vou clicar em texto, executar. Pronto. Alinhou à esquerda, colocou fonte Arial, tamanho 12, com numeração.
Então, rapidamente, nós formatamos o texto utilizando as macros. Você não precisa criar a macro toda vez que for fazer isso. Você cria uma vez só e utiliza indefinidamente. Tá ok? Então, essa aí foi nossa aula sobre macros. Vamos pedir para ela ler esse texto aí, nas 10 estratégias de manipulação das massas por Noam Chomsky. Vamos ver como ela pronuncia tudo isso. As 10 estratégias de manipulação das massas por Noam Chomsky. A estratégia da distração. Chomsky. Criar problemas e depois oferecer soluções. Estratégia da gradação. A estratégia do diferimento. A estratégia da infantilização. Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Olha aí, está funcionando perfeitamente a nossa rotina de pausa. A macropausa está perfeita. Clicou em pausa, você já pode se dirigir a um outro local do seu ambiente de trabalho, tomar um cafezinho, atender um telefone, fazer qualquer outra tarefa, porque quando você retornar e clicar em OK, ela dá continuidade de onde parou. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Fortalecer a culpa. Conhecer melhor os indivíduos do que eles se conhecem. Bom, essas são as 10 estratégias de manipulação das massas relatadas por Noam Chomsky. Está aí no YouTube, é um assunto muitíssimo interessante. Dá uma pesquisada. Bom, terminamos aqui. Muito obrigado e até a próxima.